em sala de aula, né, com os espaços dos museus de artes visuais Ruth Schneider e histórico regional daqui da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu me chamo Priscila Carla Batistel Pulga, nome compridão. Eu sou graduada em História aqui pela Universidade de Passo Fundo e atualmente sou mestranda em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Eu pesquiso, então, o museu histórico, mas eu pesquiso uma linha diferente, não é educação em museus. Eu pesquiso como as exposições do museu confrontam ou corroboram a historiografia tida como oficial da cidade. Mas, por ter sido estagiária e funcionária dos museus durante a minha graduação, ou seja, eu passei 5 anos atuando dentro do museu, eu digo que eu saí do museu, mas o museu não saiu de mim. Que bom, né? Porque eu acho que esses espaços, e não apenas o Museu Histórico e o Museu de Artes aqui de Passo Fundo, mas os museus de uma forma geral, né, enfim, os museus de história, os museus, enfim, né, todos os modelos de museus, eles têm muito a oferecer e a gente tem muito a aproveitar, né, muito a absorver desses espaços. Então, muito por conta dessa minha relação próxima com esses Boa noite. Olá, Nercy, boa noite, seja bem-vinda. Eu estava tentando entrar e pedir socorro à minha colega Daniela, não estava conseguindo. Boa noite, Nercy. Boa noite. Sejam bem-vindas. A gente está começando agora. Estamos começando agora. Sejam muito bem-vindas. Eu falava do prazer que é em poder compartilhar um pouquinho, né, do que eu já fiz e de poder aprender também com vocês. Eu acho que a intenção hoje é estabelecer uma conversa, né, um bate-papo, para que a gente possa aprender juntos, né, criar uma rede de educação para o patrimônio, né. Então, muito por conta dessa minha relação próxima de estagiária, de funcionária nos museus, eu acabei indo com isso para a sala de aula, no meu fazer pedagógico, né, dentro da sala de aula, aliando com os conteúdos, né, de história, as questões do museu. E sim, a gente pode trabalhar, a gente pode enxergar o museu muito além da exposição, né? E eu acho que isso a gente precisa, claro, instrumentalizar o professor de história, ou os demais professores, porque depois, quando eu for compartilhando com vocês as atividades, a gente vai ver também que o museu né, é um espaço rico de interdisciplinaridade também. E muitas das atividades, elas foram feitas com outras disciplinas, não apenas a história, mas a arte, a língua portuguesa. Então, a gente pode juntar e também transformar essa educação que está aí, né, que a gente, todo tempo, a gente fala, mas a gente está num modelo de ensino do século XIX, a gente precisa transformar isso, sim, mas nós também, professores, precisamos também nos transformar e também redirecionar o nosso olhar para novas metodologias, para novas práticas, e eu acho que os museus estão aí também para nos auxiliar nesse sentido, nessa transformação, serem os nossos auxiliares nessas nossas novas práticas, né? Bom,
Antes de, então, iniciar, né, com o compartilhamento das ideias, né, eu quero, em nome dos museus, do Museu de Artes Visuais, Ruth Schneider, e do Museu Histórico Regional, nessa 14ª Primavera de Museus, né, em um momento tão atípico, né, gente, espero que todos vocês estejam bem, todas as famílias de vocês estejam bem, né, dizer que realmente é um prazer e realmente é um ato de resistência, porque a gente sabe que também os museus são instituições que vêm sofrendo, né, também com a pandemia, né, e são os primeiros que vão sofrendo cortes, né. Então, dizer que para os museus é um motivo de orgulho tê-los aqui hoje, né, e de muita gratidão por estarmos formando essa rede hoje de compartilhamento de ideias, essa rede de educação para o patrimônio, né? Então, em nome dos museus, eu agradeço muito e que seja uma primavera de museus produtiva nesse novo formato que não deixa de ser bom, né, que a gente possa, dentro dessa pandemia, tirar as coisas boas, né, para a posteridade, né, que de bom teve, né, e pelo menos isso a gente possa aproveitar depois. Pessoal, eu preparei uma apresentaçãozinha de PowerPoint que eu acho que fica mais visível e eu vou ir conversando com vocês, tá? Por favor, se alguém tiver alguma intervenção, chame. A intenção é que seja um bate-papo mesmo, tá? Que vocês possam ir contribuindo, porque, né, é uma rede, é compartilhar, tá? O importante é que a gente compartilhe aqui hoje, tá bom? Vou apresentar aqui, então, começar apresentando aqui. Só vou modificar. Aqui, vamos ver. Pessoal, alguém só me sinaliza, por favor, se está aparecendo. Sim, estamos vendo. Ok, muito obrigada. Então, a nossa oficina hoje é o Museu na Sala de Aula, né, que integra a 14ª Primavera dos Museus. Bem, o nosso desafio hoje, eu penso, em relação aos museus, como professores em sala de aula, diz respeito a essa frase aqui, né? Porque quando tu comenta com os estudantes que tu vai para um museu, quem vive de passado é museu. Esse é o senso comum. Eles, lá cheio daquelas coisas velhas. Eu acho que esse é o senso comum. Então, o nosso desafio hoje é mostrar que não, que museu ele não vive de passado, né? Por que o museu não vive de passado? Porque o museu ele deve viver assim como a história, assim como as demais ciências, enfim, disciplinas, né? Dos questionamentos do presente. E daí, sim, buscar no passado, né? Não as respostas, mas os caminhos para a resolução, enfim, ou, né, a mediação desses questionamentos. Mas em sala de aula, é muito comum nós termos esse tipo de fala dos estudantes. Então, começa por aí, a gente precisa desmistificar que museu não é só um lugar de amontoados de coisas velhas, que não tem sentido algum. E que sim, que o museu, ele vive de questionamentos do presente, que o museu, ele é dinâmico, o museu não é algo estanque, ou pelo menos deve ser, né, gente? Os museus, eles devem ser dinâmicos. Ele deve envolver a sua comunidade, deve ser da comunidade, para a comunidade, que existem diferentes modelos de museus, né? Não é só o museu que trabalha com a história de um determinado lugar, a gente tem os museus de ciências naturais, a gente tem né, diferentes modelos de museus, né? E que os museus, na verdade, o que eles fazem? O que é um museu?
né? Eu acho que esse é o cerne da questão que precisa ser trabalhada com os estudantes, né? Eles precisam entender que o museu, eles adquirem, eles conservam, eles pesquisam e eles comunicam o nosso patrimônio, os bens patrimoniais. Então, os nossos estudantes, eles precisam entender realmente o que é um museu. Eles precisam sair daquele senso comum. E quem vai mostrar isso para eles, né? Dificilmente, assim, raramente as famílias, né, têm o costume de visitar museus, enfim, deveria ter mais. Mas eu penso que nós, professores e professoras, enfim, em sala de aula, somos os principais fomentadores de criar esse hábito de visita a museu, né? Mas não a visita por visita, como passeio, como a visita, que eu digo, a visita consciente, né? Sabendo para onde tu está indo, sabendo por que tu está indo para o museu. Então, eu acho que nós precisamos começar a trabalhar esses pontos, né? Que o museu é dinâmico, que o museu envolve a comunidade. Enfim, trabalhar com os estudantes o que é um museu. Porque daí, quando a gente começa a trabalhar com os estudantes o que é um museu, né, a gente deixa claro para eles, né, obviamente que daí tem as duas palavrinhas, a transposição didática, né, a gente não vai chegar falando assim, mas a gente vai ir explicando para eles e deixando claro que o museu, ele não é só aquela exposição, só aquilo que está lá mostrando. Ele tem muito trabalho por trás disso. Ele não é só aquele amontoado de coisas velhas, né? Ele tem uma função científica, que é educacional, que é mediar esses, né? Por isso as flechinhas, que é a inserção da comunidade. Para mim é o principal. Eu acho que o museu ele deve sempre envolver a comunidade, né? Tanto na produção quanto na mediação do conhecimento. Então, eu acho que isso precisa ficar visível para os estudantes, né? Precisa se explicar para eles. Os nossos estudantes não sabem, né, o que de fato faz um museu, o que é um museu, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Antes da visita, e depois eu até vou explicando, né? É conversar com os estudantes. É mostrar, né, o que é o museu, como o museu foi se constituindo, né, para que a gente comece a fomentar uma educação para o patrimônio, porque afinal, e depois eu vou ser mais, né, incisiva, o museu, ele, de fato, ele é patrimônio, ele, né, cuida de patrimônio. E a gente deve e precisa educar para o patrimônio, né? Para qualquer patrimônio, né? Patrimônio ambiental, patrimônio... A gente está vendo o que está acontecendo aí com o nosso patrimônio ambiental, né? E a Denise Grispum, ela vai começar a inserir essa nova nomenclatura de educação para o patrimônio, dizendo que educação para o patrimônio é aquele momento que é a partir daquele momento que tu não apenas fala, mas tu age. Tu não fica com aquela visão contemplativa, que até o que né, tá posto ali nesse trecho que eu retirei de um texto bem interessante, né, que é do Adson Pinheiro e da Graciele Siqueira,
de um curso muito interessante da Fundação Demócrito Rocha, Demócrito Rocha, de formador, curso de formação de mediadores para o patrimônio, muito interessante. Depois eu tenho o link, posso até passar para vocês, a gente pode pegar os e-mails e passar os fascículos para vocês, porque é maravilhoso, gente, os textos, assim, são de fácil entendimento, e eu acho que os professores, não apenas de história, mas todos, em suas disciplinas, devem ser professores de educação para o patrimônio. Porque a gente precisa criar essa consciência, ou pelo menos possibilitar que o nosso estudante crie essa consciência de intervenção nesse patrimônio que também é dele, né? Então, a Denise Grispum, ela vai dizer, não, educar para o patrimônio é quando o estudante, ele não apenas contempla o patrimônio, mas sim, se o patrimônio está sendo prejudicado, ele vai intervir, ele vai ter uma ação, ele vai proteger com ações, não, né, tanto patrimônio individual, enfim, coletivos, enfim, né. Então, por isso que eu invisto muito nisso, e é o que eu acredito, né, que nós, professores e professoras, a gente precisa criar essa rede, nós precisamos instrumentalizar os nossos colegas, enfim, nós também, né, para que a gente tenha essa rede de educação para o patrimônio mais firme, mais concisa, porque nós temos um superpoder nas mãos e nós não estamos colocando em prática. Nosso patrimônio ambiental, né, com as queimadas, está se indo, e eu acho que a gente está fazendo, né, pouco barulho, enfim, quando se podia fazer alguma coisa, não se fez, e cadê? Né? Quem está intervindo, né, para a proteção desse patrimônio? O que faltou lá atrás? Né? Então, tudo isso a gente questiona, e tudo isso é educação para o patrimônio, né? E aqui vem também nesse mesmo texto do Watson e da Graciele, e eu acho fantástica essa primeira frase, que diz que a educação não serve apenas para instruir, informar. Diz que os usuários do patrimônio, eles devem fazer parte de um processo no qual sejam levados a refletir sobre o que estão conhecendo. Então, eles devem conhecer, eles devem refletir, eles devem entender que aquilo faz parte de uma construção social, né? A gente não está dizendo que tudo vai ser um consenso, né? Não existe tensões, conflitos, né? Mas que se o estudante compreender tudo isso, ele pode, né, entender aquilo, dar sentido e ser um potencial transformador da sua realidade, né? Ele pode reconhecer aquele bem como patrimônio ou não, né? Mas é somente ele entendendo, ele se colocando como sujeito da história, se colocando como sujeito ali, refletindo, se colocando à frente daquele patrimônio e entendendo, não apenas sendo mero receptor das informações, né, que ele vai conseguir compreender toda essa questão e se colocar diante dessa questão e intervir ou não para esse patrimônio. E é isso que a gente quer cidadãos críticos, né, que entendam, que pensem, que reflitam, né, gente? Então, eu acho que educar para o patrimônio passa muito hoje pelo professor e pela professora em sala de aula, né? Os silêncios, os monumentos que estão aí pela cidade, o que eles querem dizer, o que eles estão mostrando.
Os monumentos que não tem pela cidade, por exemplo, né? Por que não tem? São os silêncios, e os silêncios, vocês sabem que também dizem muito. E isso também se enquadra numa questão de educação para o patrimônio. Trabalhar, por exemplo, os processos de patrimonialização de bens, né? Também trabalhar por que um bem foi patrimonializado e o outro não, né? Tudo isso também ali dá para entender muita coisa da nossa sociedade, e isso é colocar o sujeito à frente do bem, né, do bem patrimonial, e fazer com que ele entenda, né, o bem, e não seja um mero receptor da informação e consiga se colocar como transformador da sua realidade. Pessoal, tudo tranquilo? Alguém quer colocar alguma coisa? Posso seguir? Acho que sim. Vou seguindo, então. Então, aqui, assim, para mim está posto, assim, que o museu é patrimônio, né, por conta de tudo isso que a gente falou, e o professor precisa, os professores, professoras, nós, né, precisamos enxergar esse espaço como um potencial espaço auxiliar no nosso fazer pedagógico, que a gente pode relacionar esses espaços com o conteúdo que a gente precisa trabalhar em sala de aula, que a gente pode enxergar, olhar para o museu muito além da narrativa expositiva que está em cartaz, né? E daí eu também penso assim que as instituições museais, que os museus também precisam pensar em, como é que posso falar, em cursos, em oficinas, enfim, em algo para instrumentalizar professores, porque nós não aprendemos, é muito pouco falado disso na faculdade, né, gente? Então, eu tive esse olhar porque eu passei 5 anos dentro do museu, e foi isso que, né, o meu contato lá dentro foi que foi me despertando. Mas uma boa dica é que as instituições museais passem também a pensar em cursos, em oficinas, né, para instrumentalizar professores para trabalhar com esses espaços, né, com os espaços museais, né, que também vai ser eu acho que só temos a ganhar, tanto a instituição quanto o professor, claro, né? E aí eu coloco assim, é de extrema importância que nós possamos atuar como mediadores de educação para o patrimônio. Eu acho que a gente precisa formar essa rede, uma rede com consistência forte e essa garotada, né, o hábito desde cedo de visitar museus, porque é desde cedo que a gente começa. Se a gente começar desde cedo e criando e fomentando esse hábito, eles com certeza serão adultos que irão visitar museus, né, ou pelo menos assim, que não, né, que visitem museus com tanta frequência, mas que tenham um olhar diferenciado para o seu patrimônio, né? Bom, primeiro passo, coloquei um meme aí para descontrair um pouquinho, né? Primeiro passo, então, gente, para que eu acho que para todas as atividades que a gente faça, né, sendo instituição museal, em sala de aula, sendo atividade indo para o museu, ou atividade que se faça em sala de aula com materiais do museu, precisa do planejamento, né? Se for sem planejamento, a gente pode até conseguir, mas vai dar uma escapadinha aí. Então, primeiro, sempre vamos sentar, vamos planejar, vamos ver o que a gente quer com a atividade, né, com a turma, para depois os nossos objetivos, né,
para que a gente possa ter um sucesso aí, né, na nossa atividade. Eu sempre penso, e não deve, né, ser novidade, assim, a visita ao museu, principalmente a visita ao museu, ela sempre tem 3 momentos. O antes da visita, o durante e o depois. Ela não é algo isolado, não deve, pelo menos, né? Não deve ser algo isolado. Ela não deve ser algo para matar tempo, né? Ela sim é diversão, né? Mas é uma diversão que tem um foco, que tem um objetivo, né? Que é ir lá e aprender, né? Então, sempre pensar a visita ao museu ou a atividade que tu vais fazer em sala de aula antes, durante e depois. Vamos lá. Antes, é sempre ideal que o professor, né, a professora, visite esse espaço anteriormente, né, para saber o que a equipe do museu, o que o museu está oferecendo, né. Eu sei que eu mesma já fui, a gente faz excursões para outras cidades, né, e a gente acaba que não consegue ir antes, mas hoje em dia tem rede social, tem site, ou dá uma ligada para o museu, pede para a equipe, né, mandar material, para tu saber como tu vai elaborar as atividades que tu vai fazer depois. Não ir no escuro, né? Até porque, como é que tu vai explicar para os estudantes onde eles estão indo, né? Eu acho assim, sempre é bom tu saber onde tu vai, né? Eles sempre te perguntam, professora, onde a gente vai? Qual é o museu? Qual é? Então, eu acho que é nesse momento, né, que a gente deve parar com a turma, né? Dar uma tranquilizada na galera, acalmar o coração uma aula antes da visita, ou dependendo do planejamento, né, umas 2 aulas antes, explicar para a galera o que é um museu, né? Nesse momento, tu já pode ir inserindo aquilo que eu falava no início da nossa conversa. Explica para a galera o que é um museu, que surgiu lá na Grécia, né, com as musas. Conta um pouquinho da história, não precisa ser nada muito pesado, né? A gente tem alguns videozinhos na internet hoje que contam, né, de uma forma descontraída, essa história, né, dependendo da idade da turma, cabe muito bem. Fala que existem vários tipos de museus, né, modelos de museus, mas os que vocês vão ir visitar é o Museu Histórico Regional, ou é o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, é os dois, né, no caso, os dois ficam no mesmo prédio, né? Enfim, contextualizem onde eles vão. Contem, porque muitos estudantes, pode ser a primeira vez que eles vão estar indo no museu. Ou, mesmo que não seja a primeira vez que eles estejam indo no museu, eles vão estar com aquele senso comum. Lembra de quem vive de passado é museu? E eu acho que é muito mais do que isso. E a gente precisa mediar isso com eles, né? E se não formos nós, né? Quem será? Pode ser que eles pesquisem na internet, enfim. Mas, né, se pudermos fazer, e apresentem a instituição que eles vão visitar. Mostrem onde que é, contem um pouquinho da história, por mais que depois a equipe do museu vá contar, porque sempre tem aquela apresentação inicial, né? Quando a galera chega no museu, os estagiários, mediadores, eles apresentam a instituição, mas eles já vão estar sabendo, isso é bom. Ou peçam para eles pesquisarem, hoje em dia eles têm um celular em sala de aula, uma ótima dica para aliar o celular,
pesquisem as redes sociais dos museus. Eu sei que não é fácil, gente, eu estou falando isso, mas eu também sou professora de escola pública, né? Sou professora da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, então eu também sei que não é fácil, tá? Mas são dicas que a gente vai ajustando, né? Mas o interessante é conhecer eles, os estudantes, saberem onde eles estão indo. Eu deixo aqui algumas dicas, galera, para que vocês organizem aquela do histórico dos museus, né? De como surgiram os museus, e até mesmo do que é museu. Eu deixo algumas dicas de textos, tá? Que são bem de uma leitura bem simples, bem bacana, assim, que dão, que suprem bem. Professora, sim, desculpa interromper. A senhora vai imagina, disponibilizar esse slide? Posso disponibilizar sem problema algum. Disponibilizo sim. Ótimo, ótimo. Obrigada. Nada, disponibilizo sim. Então, são textos que são de uma leitura e que suprem essa função, né? Que contam um histórico do museu, né? Além da biblioteca do IFAM, no site do IFAM, né? Que tem um monte de gente, tem várias publicações que são bem pertinentes, né? Falam de educação para o patrimônio, falam de museu, escola e cidade, então é bem bacana. Quando tiverem um tempinho, percorram lá no site do IFAM, a biblioteca do IFAM, que os livros são em PDF, é maravilhoso, sabe? E muito importante e pertinente as bibliografias que a gente tem lá. Primeiro texto da professora do mestrado, mas esse texto, cheguei no Museu Histórico Regional como estagiária, então foi a minha primeira leitura sobre museu, né? Quando eu cheguei no Museu Histórico para estagiar, foi essa primeira leitura que fiz e me deu uma noção geral, assim, né, de como os museus se constituíram. E anos depois, olha só que coincidência, a professora Letícia vinha a ser a minha orientadora no mestrado, né, coincidência. Os textos Museu e Patrimônio, Instrumentos Possíveis para uma Intervenção nas Cidades, 1 e 2, do Adson e da Graciele, são textos daquele curso que eu comentei com vocês, da formação de mediadores de educação para o patrimônio. Está nesse link aí, tá? Mas depois, gente, eu disponibilizo os slides e posso disponibilizar os textos também para vocês, tá? Então, vamos combinar assim, depois eu mando tudo para vocês, tá? Tem aquele livrinho, O que é Museu, da Marlene Suano também, que é bem básico, assim, é uma leitura bem básica, né, do que é museu, mas eu acho que supre bem para nós, professores de sala de aula, a gente ter esse material. E alguma coisa a gente até pode montar algum material para entregar para os estudantes, né, para a gente começar a desmistificar todo esse senso comum em torno de museus, né? Durante a visita, gente. Bom, preparamos nossos estudantes, explicamos onde íamos, explicamos o que é museu. Durante a visita, o importante é que a gente deixe eles livres. Eu lembro que quando eu ia para museu com minha turma, a professora dava uns questionários enormes para a gente responder, né, durante a visita. Eu acho que isso não é bacana, porque daí o estudante se preocupa, ele foca naquelas questões que ele tem para responder. Ele não vai focar nos questionamentos dele,
mas sim nos questionamentos que estão naquele questionário e ele precisa dar conta de responder. Então, a dica, né, é que eles fiquem livres para observarem, para olhar, para, enfim, né, para que eles possam pensar, para que eles possam questionar coisas que eles consigam formular, que eles consigam assimilar, né? Claro que a presença do professor junto ali com a turma é muito importante nesse momento, né? Para que o professor também possa auxiliar o mediador do museu, né? A instigar os estudantes. O professor também conhece a turma, né? Então, é importante que o professor esteja ali para auxiliar nesse momento investigativo, porque, na verdade, gente, eu penso que os museus sejam locais muito mais de questionamentos do que de respostas, né? Então, o museu questionador, eu acho que o museu ele precisa ser questionador, né? E se o professor está ali junto com a turma e o estudante está aí nesse momento buscando e refletindo, eu acho que a gente está conseguindo, né, cumprir com uma das funções lá do museu, que é o mediar o conhecimento, né? Bom, o depois da visita, muito importante também. É preciso ouvir o que esses estudantes têm a dizer. Depois, na aula seguinte, depois da visita, vamos sentar, vamos ouvir, vamos deixar eles falarem, vamos perguntar, gente, o que vocês acharam? O que vocês... o que mais chamou a atenção? Por que não gostaram disso? O que mais gostaram, né? E ouvir o que eles têm para dizer. Somente depois, se vocês tiverem pensado em alguma atividade que feche esse bloco de conteúdos ou utilize essa visita ao museu, aí vocês lancem a atividade. Mas primeiro deixem eles falarem, eles sentem essa necessidade de falar. E quando eles estão verbalizando, eles estão formando a opinião, eles estão sociabilizando, né? E eles estão colocando para fora realmente o que eles acharam e construindo essa consciência e provavelmente, né, queremos nós que para uma próxima volta, né, que voltem ao museu. Então, é importante ouvir o que eles acharam, o que eles... Até para que a gente possa ir mediando algumas percepções equivocadas, né? Que nós sabemos que né, dependendo da idade, pode ter algumas coisas que ou não entenderam direito, enfim, e a gente pode ir mediando, né? Então, é muito importante ouvir. Então, vamos só recapitular. Importante sempre o planejamento, né? E planejar a nossa visita ou a nossa atividade. Sempre, antes, durante e depois. Né? Sempre termos isso em mente. Bom, temos mais um desafio. Já planejamos, né? Já vimos que precisamos planejar. E agora o nosso desafio, e eu peço que vocês também façam esse exercício, tentando pensar nas instituições, ou que vocês trabalham, ou que vocês conheçam da cidade de vocês, do estado de vocês, né? Como que vocês podem utilizar, né, um museu de vocês, aí do cantinho de vocês ali, para além da exposição. Se vocês tivessem que preparar algo, mas que fosse além da exposição, que não utilizasse, porque as narrativas expositivas, como eu coloquei ali, elas devem ser trabalhadas, mas a gente não precisa deixar de ir no museu quando o assunto ali da exposição, a narrativa, não contempla o conteúdo que a gente está trabalhando com a turma. A gente pode ir além, né? A gente tem como ir além. Então, nosso desafio.
cada um de vocês vai pensando, vai tentando aí mentalizar a sua instituição, né, ou que trabalha, ou que tem aí na sua cidade, para que a gente possa tentar chegar aí num vencer o desafio. Bom, pessoal, essas atividades essas sugestões, enfim, essas ideias, não são, né, nem sugestões, mas são ideias que eu desenvolvi entre os anos de 2015 a 2018, na escola na qual eu sou professora, a escola professora Lucília Fragoso de Albuquerque, aqui de Passo Fundo. Eu trabalhei com turmas de 6º a 9º ano, tá? E sempre, então, com os museus, né, como meu suporte ali, como meu espaço auxiliar. Então, eu vou apresentar algumas ideias com esses espaços e também uma ideia com o museu do Inter e do Grêmio, que são times de futebol aqui do Rio Grande do Sul, né, que a garotada ficou encantada, que eu também usei, né, para conquistar, para chamar, e utilizando o conteúdo de sala de aula também. Certo? Novamente, eu sempre friso, gente, porque assim, ó, eu não quero oferecer um manual, tá? Não é um manual, não quer dizer que vai dar certo, né? Mas é que a gente possa compartilhar essas ideias e fomentar cada vez mais a visita aos museus e a educação para o patrimônio, tá? Vamos lá. A primeira atividade, gente, que eu quero compartilhar com vocês, que eu fiz, foi com uma turma de 6º ano, tá? Eu trabalhei com essa turma o conteúdo que é história. É muito complicado para nós, professores, explicar para a turminha de 6º ano, lá no início do ano, o que é história, quando eles chegam para nós, né? O que a história estuda, né? Porque eles chegam com uma visão um pouco deturpada do que é isso. Eles chegam com aquela visão de grandes personagens, né? Eles não têm essa noção de que a história vai estudar o sujeito ao longo do tempo, num determinado espaço, né? Então, o que eu fiz, né? Eu fui com a galera do 6º ano para frente do prédio do museu, tem uma pracinha, e eu pedi para que eles olhassem. Num primeiro momento, assim, eu pedi para que eles olhassem tudo que estava ao redor deles. O prédio, pessoal, eu só vou passar adiante só para vocês verem a imagem, tá? Esse é o prédio do museu. Claro, é uma foto lá de 1900, da década de 10, essa foto. Tá? O prédio do museu ele foi construído entre 1909 e 1911. E ele foi construído para ser a intendência municipal da cidade. Naquela época, representou o progresso para a cidade, ele foi todo decorado, né, e toda a questão da arquitetura dele é baseado no Art Nouveau, né, enfim, foi tido como prédio top da época, né, e que vinha para registrar mesmo o progresso da cidade, que era tida como capital do Planalto, era, né, a capital ali da região, né? E esse prédio, então, demonstrava realmente que Passo Fundo vinha crescendo e que vinha tendo enfim, vinha se tornando, né, um polo regional. Então, pedi para a galera observar. Eu distribuí fotos, essa foto que eu mostrei para vocês, eu distribuí para eles, né? E a gente foi pedindo o que eles tinham percebido de diferente entre a foto
e entre o que eles estavam vendo aí presencialmente. O que tinha diferente, quem eles achavam que tinha feito essa mudança, se tinha alguma coisa que estava igual. Foram a partir dessas observações que eles foram nos contando que daí eu fui inserindo o que era história, né? Que as transformações foram sendo feitas pelos sujeitos, né? Pelos homens, pelas mulheres, que viveram em determinado tempo, que não foi de uma hora para outra, que conforme o tempo foi passando, eles foram precisando aumentar, foi precisando construir prédios, né? Que a rua foi ficando mais larga, deixou de ser de chão, foi se colocando asfalto. Então, a gente foi introduzindo o conceito do que é história a partir dessas mudanças, né? A partir da fotografia que eles viram antiga do local e do local que eles estavam aí presencial, né? E como uma atividade final, depois, eles precisaram fazer uma releitura do prédio, né? Porque eles adoram fazer esses trabalhos manuais. Daí eles fizeram uma releitura do prédio com material reciclado. Ficou bem bacana. E daí a gente expôs, enfim, e daí ficou bem legal. Eles pegaram caixinhas de leite, foram fazendo. Ficou bem bacana. Mas a gente utilizou, então, o prédio dos museus, né? Para ensinar para uma turma de 6º ano, que é super complicado, né? Explicar só no quadro o que é história, né? Essas mudanças, as permanências e rupturas ali, né? Do processo histórico, enfim. Então, foi algo que se utilizou um museu, depois, né, foi visitado o museu, enfim. Mas se utilizou o espaço do museu para além da exposição. Não se ficou só na exposição. Se utilizou para além. Essa foi a foto, então, como eu disse, é uma foto da década de 10, a gente não tem certeza da datação dessa foto, né? Mas é uma das primeiras fotos que se tem do prédio da Intendência Municipal, que é o prédio onde ficam os museus hoje. No andar de baixo fica o Museu Histórico Regional e no andar superior é a sede do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Museus que estão promovendo esse nosso encontro hoje. Tá bueno? Tudo certo, gente? Alguma questão? Posso seguir? Acho que sim. Vamos lá, então. Pessoal, eu gosto muito de trabalhar com o prédio do museu, porque eu acho que ele representa bastante, a gente tem um leque que se abre de bastante possibilidades, muitas possibilidades. A segunda atividade eu fiz com as 2 turmas de 9º ano, eu não me recordo, acho que foi em 2017. Eu trabalhei com eles todo esse bloco de Primeira República, principalmente o coronelismo e a modernização das cidades. Por quê? Porque toda a questão da aquisição do terreno, da aquisição do terreno onde foi construído, né, o prédio, da liberação da obra, foram coronéis, obviamente, porque o poder da cidade se alternava entre coronéis. A gente está falando da Primeira República, né, onde o coronelismo está em alta, e os intendentes de Passo Fundo, entra um coronel, sai um coronel, entra outro, sai coronel, entra outro. Então, eu fui mapeando, né, através do prédio, expliquei o que foi o coronelismo, né, que é o conteúdo de 9º ano, né, da Primeira República, a partir desde a aquisição do terreno, que o terreno foi adquirido em 1902 pelo coronel Lolico,
né? Daí a gente foi lá pesquisar. Depois, né, quando a gente foi explicando ali o histórico do prédio, né, eu fui explicando para eles toda essa questão dos coronéis. E modernização das cidades. Essa atividade iniciou em sala de aula e iniciou com desafio também para eles. Eles adoram, essas turmas de nono ano, em 2017, elas adoravam desafios. Então, quando eu percebi que elas gostavam de desafios, então, praticamente todo final de aula, ou uma charada, ou alguma coisa assim, com relação à história, eu fazia para a turma, como uma maneira de tentar puxá-los para a aula, né, para o conteúdo. Se sempre dava certo, gente, não, tinha vezes que não dava, tinha estudantes que não faziam, vocês, né, sabem como é. Nem sempre dá certo, nem sempre a gente consegue fazer, né? Mas a gente vai tentando, né? Então, os estudantes separados em grupos, eles receberam aquela mesma foto que eu entreguei lá para a turma de sexto ano, eles receberam. Eu não falei onde que era, eu só falei que eles tinham que descobrir de onde que era essa foto, a localização da foto. E por minha surpresa, 3 grupos acertaram o desafio. 2 grupos nem sequer olharam, né? Os estudantes não se interessaram na atividade e não fizeram. A partir disso, eu fui explicando o histórico do prédio, né? Questão de que ele foi construído para ser em tendência, fui relacionando com a modernização das demais cidades brasileiras, né? Falando do que representou para a cidade naquela época, da questão dos coronéis, né? Como falei antes para vocês. Explicando o que era uma intendência, né? Porque eles não sabiam que eram intendentes, enfim, então tinha toda essa questão política. E também mostrando diferentes aspectos da Avenida Brasil, justamente para ver essa questão da modernização da cidade, né? De como a avenida era, que antigamente, naquela época, se chamava Rua do Comércio, né? E como ela foi se transformando ao longo do tempo, né? Para justamente trabalhar essa questão da modernização. Como fechamento, então, desse bloco de conteúdos, a gente foi visitar a edificação, para que eles pudessem, né, ver presencialmente, né, e como atividade final, eles fizeram fotografias, né, do espaço, e a gente fez uma exposição com as fotos deles, e algumas antigas, assim, que a gente foi pegando também. Foi bem bacana também, que saiu do livro, né? A gente não ficou... Porque só no livro de trabalhar a modernização das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, não chama tanto a atenção, né? E foi bacana, eles gostaram bastante de conhecer a história da cidade, eles não sabiam, né? Então, foi bem bacana essa atividade do nono ano também. E também usou o prédio. A terceira atividade, daí aqui já entra a interdisciplinariedade, tá? História e arte. Ela trabalha com a porta interna que tem dentro do museu, tá? Essa porta, ela foi importada da Bélgica. A gente não sabe a datação certa que ela veio da Bélgica, mas foi logo nos primeiros anos, né, de inauguração ali, o prédio, foi inaugurado em 1911, se estima que ela chegou, né, em 1912 ou 15, mas não se tem certeza. O fato é que ela veio da Bélgica, né, foi importada da Bélgica, e ela tem detalhes no entalhe dela, vocês podem perceber mais abaixo, de folhagens, cachos de uva, que são característicos do Art Nouveau, tá? Que foi um movimento artístico que vigorou na Europa ali no início
entre 1886 até 1920, 30. Então, por que não juntar essas, né, essas informações e trabalhar com a arte, né? Então, em sala de aula, o professor de artes pode mediar esses conhecimentos acerca do movimento artístico do Art Nouveau, né? A galera pode visitar o museu, né, e observar, então, essa porta. Verificar os detalhes dela, se fecham com as características que o professor explicou lá na sala, né? O que mais se assemelha, o que mais aparece na porta, né? E aqui vocês podem ver a porta inteira, pessoal, ó. A parte da frente, a parte de trás da porta, ela fica bem na frente da porta de entrada do museu, uma porta interna. E como atividade final, então, a sugestão é que cada estudante, então, faça uma releitura, faça a sua porta, né? E daí a gente pode utilizar as características do Art Nouveau, e eles podem fazer uma crítica social, ambiental nessa porta, né, na porta que eles estão construindo, né, nos entalhes. Eu acho bacana essa questão de colocar o estudante como protagonista do seu aprendizado, que eles sempre produzam algo, né, que eles sempre criem algo, que eles sempre coloquem as suas opiniões no que eles estão produzindo, né? Então, eu acho muito bacana sempre colocar o protagonismo deles, porque, na verdade, eles são os protagonistas. Nós, professores, nós somos os mediadores. Nós não devemos estar a gente não deve estar num púlpito na sala de aula, a gente tem que estar no mesmo, né, no mesmo nível aí, a gente é o mediador da situação. Não confundam com respeito, né? O respeito ele deve existir sempre. Mas a gente não é mais do que os estudantes, né? Então, o estudante é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Nós, professores, somos os mediadores. E eles, sim, devem ser sempre os protagonistas. Então, por isso que eu sempre penso em algo deles produzindo. Eles sempre gerando ou fazendo um produto, né? Como fazendo a sua porta, fazendo as suas fotografias, fazendo a sua releitura do prédio. E isso é intervenção, né? De uma certa forma, intervenção no seu bem patrimonial, né? Então, uma dica de interdisciplinaridade, né? Com mais uma parte da edificação do museu. Quarta atividade, interdisciplinaridade com língua portuguesa, essa maravilhosa. Língua portuguesa e arte, né? Porque essa foi feita com todas as turmas, porque foi feita no início do ano, gente, quando eu sempre dou uma retomada no que são fontes históricas, no que é história, né? Nós fomos para o museu, visitamos os museus, né? E ainda no museu eu pedi só para que eles observassem bem como as exposições eram compostas, o que compunha, o que formava a exposição. Quando nós voltamos para a sala de aula, depois de ouvi-los, né, com fotografias das exposições, eu fiz fotos das exposições, eu comecei a explicar, né, a retomar, na verdade, o conceito de fontes históricas e os tipos de fontes históricas, né? As fontes históricas tridimensionais, as fontes históricas escritas, enfim, né? E daí, solicitei que, como atividade de fixo do jogo, eles tinham que pesquisar nas suas famílias um objeto importante para a família, né? Que fosse uma fonte histórica da sua família. Então, cada um tinha que pesquisar uma fonte histórica da família.
Claro que teve estudante que não trouxe, gente, né? Então, as turmas de sexto e sétimo ano, eles tiveram que produzir vídeos entrevistando um familiar sobre aquele objeto. Fonte oral, né? Oitavos e nonos, eles produziram textos a partir das... Eles entrevistaram a história, né? Que um objeto deles também pode vir, né, a ser objeto de museu, né? Pessoal, tudo bem? Posso continuar? Tudo certo? Alguém só sinaliza que eu não estou vendo chats por causa do... Tranquilo, Priscila, pode continuar. Ótimo, obrigada, meu amor, obrigada. Gente, essa urna funerária, eu amo ela, porque... E as crianças da educação infantil, quando vão para o museu, quando eu atendia turmas de criança da educação infantil, elas amam e elas viajam. Daí a gente questiona, né? Aqueles olhinhos brilhando, vão cheio de curiosidade. Daí a gente pergunta, vocês sabem o que é esse objeto? E eles respondem, uma colmeia gigante. Já saiu de tudo, gente. Mas a urna funerária, ela desperta uma curiosidade, assim, principalmente pensando na educação infantil, que é um público potencial para os museus, e eu falo isso justamente pela experiência que a gente tem, né, nos museus aqui, o Museu de Artes e o Museu Histórico, e não se tem muita atividade, nem muita bibliografia voltada para esse público em museus, né? Como é difícil a gente trabalhar, né, com esse público, a gente ainda precisa estudar muito mais, né, e aprender muito mais. Então, a urna funerária, ela, uma sugestão, né, faz a visita mediada aos museus, obviamente com uma linguagem adequada, né, explicando o que essa urna representava para os povos Tupi-Guarani, né? Ela foi encontrada aqui na nossa região, pessoal, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, ela foi encontrada parte do nosso acervo desde a época lá de 70. Explicar, então, né, com linguagem adequada o que ela representava para esses povos que habitavam aqui a nossa região, né? Eu acho isso muito importante também. Dar voz a esses povos, e essa é uma função também do museu, né? Sim, pois não. Desculpa interromper, como travou o seu vídeo no momento, essa urna foi encontrada onde? Mondaí, Santa Catarina. Ok, obrigada. Isso, é de uma... É próxima, aqui da nossa região, grande... que mantém hoje o museu, né?
Então, ela é riquíssima, ela é toda detalhada, né? A cerâmica toda trabalhada. Então, é muito importante a gente trabalhar, né? Evidenciar essa urna, né? Com os estudantes. Então, a sugestão é trabalhar ela, né? Com arte e solicitar que os estudantes façam a urna em argila, né? O próprio processo de como era feita, né, esses detalhes na, na cerâmica, né? E que exponham isso para a comunidade, para que a comunidade escolar possa conhecer também, né? Porque muitas pessoas da nossa comunidade não conhecem esses detalhes, dos povos indígenas, que são tão ricos, né? Das culturas indígenas tão ricas, né? E é papel do museu também dar voz, né, a esses povos. Então, quanto mais a gente puder abrir, né, dar voz, como vem falado, né? Então, fica uma sugestão, e principalmente para a educação infantil, porque eu vejo muito, as crianças, elas ficam com os olhinhos brilhando quando elas veem a urna, e a gente tem que aproveitar esse brilho no olhar, né? É esse brilho no olhar que a gente precisa aproveitar. A sexta atividade, também maravilhosa, de interdisciplinariedade, história e arte, com as obras da Ruth Schneider. A Ruth Schneider é uma grande artista, é a artista que dá nome ao Museu de Artes, né? Que autodidata, então ela doou grande parte das suas obras, né, pro Museu de Artes, e uma obra riquíssima, né, de maravilhosa, e tudo a ver com história, porque a Ruth, ela utilizava suas memórias para compor os seus quadros, para fazer os seus quadros. Então, a sua obra, ela tem total relação com as suas memórias de criança. Essas suas memórias de criança têm relação com o período da história aqui de Passo Fundo, né, década de 40, com o Cassino da Maroca, que era um bordel, enfim, uma casa noturna, não um bordel, uma casa noturna da cidade. E a Ruth vai, e o então, essa atividade ficou maravilhosa, porque a gente visitou os museus, a gente... Professora, Sim, porque o sim. seu vídeo está travando muito. Aí o pessoal está colocando no chat, mas como a senhora disse que não estava acompanhando, né, o chat por conta da apresentação, aí Sim. bastante a gente perdeu boa parte da sua fala. Ai, não acredito. Peraí, deixa eu verificar aqui, só um minuto. Deixa eu tentar mexer aqui na minha conexão.
Pessoal? Pessoal? Oi, estamos te ouvindo. Oi. Olha só, eu tentei desconectar e conectar de novo minha conexão aqui do computador, tá? Eu peço desculpa, gente, né? Peço desculpas mesmo, eu não sei o que tá vendo com a conexão, ela sempre foi boa. Vamos ver se vai. Agora, de qualquer maneira, tá gravando, tá? Qualquer coisa a gente disponibiliza. Pode ser assim, podemos fazer. Ou vocês querem que eu retomo se precisar? Professora, foi os 3 últimos minutos que a gente perdeu da senhora falando só. Tá, então eu acho, onde é que, em qual slide foi que eu retomo, sem problema nenhum. A sexta atividade. Sexta, ótimo. Tá, eu vou apresentar de novo então, tá? Tá, obrigada. Nada, imagina. E me chamem, tá, gente, que eu fico com a tela compartilhada aqui, eu não consigo ver o chat, tá? Achar o slide da atividade 6, daí a gente retoma sem problema nenhum. Tá. Bom, a sexta atividade, então, pessoal, é das obras da Ruth Schneider. A Ruth Schneider é uma grande artista, tá? Eu falava antes, então deu um probleminha na conexão. Ela dá nome ao Museu de Artes, né? Ela doou grande parte da sua obra para a instituição e as suas obras trabalham com memórias. Ela vai buscar lá nas suas memórias de infância, tá? Aspectos para colocar nos seus quadros. Então, tem total ligação com a história, porque a história se utiliza da memória, né? Para poder estudar, enfim, pesquisar esses sujeitos que vão viver no tempo e no espaço. Então, as obras da Ruth, elas são muito importantes para que a gente também possa compreender também a história de Passo Fundo, né, que ela retrata um período aí da história de Passo Fundo, do Cassino da Maroca, quando o padrasto da Ruth era ele tinha um carro de aluguel, né, e transportava essas pessoas do cassino. E são essas memórias, né, de infância, ela era pequena e ela vai lembrar essas memórias que o padrasto dela contava para ela e vai colocar nos seus quadros. São obras com cores vivas. Bom, eu vou mostrar para vocês depois nos quadros. Mas, então, trabalhei juntamente com a professora de arte, né, essa atividade. Pessoal, tá beleza? Tá, me sinalizem? Sim. Beleza, então. O primeiro passo foi a gente fazer a visita mediada à exposição do museu, né? Tinha sempre... A exposição apresentava as obras da artista, né? Então, a gente foi para o museu. Os estudantes observaram todas as obras. Na sala de aula, depois, a gente conversou sobre a visita. Nós conversamos sobre a vida da Ruth, sobre os materiais que ela utilizava, sobre as memórias,
né, sobre como ela se utilizou da sua memória para fazer os seus quadros, a sua arte, né? Isso nós trabalhamos, a professora de artes, né, daí também trabalhou mais a fundo a questão da artista. Eu, na minha aula, daí trabalhei como a memória é importante para a história, né? E como as obras de arte também devem ser utilizadas como fontes históricas, né? Como elas também retratam determinados períodos, como elas também nos dizem muito, né? Também a professora de artes explicou o estilo artístico, enfim, da Ruth, quais técnicas ela utilizava, os materiais, as obras, né? Foi pegando ali foi explicando para a garotada, né? Toda essa questão mais técnica, né? Como fechamento, então, desse bloco de conteúdos, né? Que iniciou lá com a visita, a gente desafiou os estudantes a criarem os seus quadros, as suas obras de arte. Eles tinham que, com um material reciclado, porque era uma dos materiais que a Ruth utilizava, né? Em algumas obras, ela vai, grande parte, na verdade, ela utiliza, né, material reciclado. Eles precisavam criar uma obra de arte sobre alguma das suas memórias. Então, eles precisavam criar o seu quadro, a sua obra. Então, foi bem bacana, porque, novamente, a gente colocou o estudante como protagonista e o estudante a partir do museu, trabalhando com o conteúdo de sala de aula, né? Porque essas técnicas, enfim, a gente precisa, é conteúdo de sala de aula, né? Tanto de arte, a memória ali, a questão da história. Novamente pegando o conteúdo e aliando com o museu, sempre tendo o estudante como protagonista. Então, essas são as obras da Ruth, são algumas, né, das obras da Ruth, foram bem bacanas, foi bem bacana esse trabalho, foi show. Pessoal, tudo ok? Tá travando ainda? Não, tá mais não. Perfeito. Tá ok. Tá. Tá bom. Beleza. Tá ok, Priscila. Tá ok, Priscila. Ai, tá bom, gente. Pessoal, estamos quase terminando, tá? A 7ª atividade, eu utilizei um material que foi feito pelo museu e foi distribuído para escolas de Passo Fundo. Esse jogo da memória foi feito até quando eu estava na equipe do museu e ele foi elaborado com recursos do Prêmio Darcy Ribeiro, do IBRAM, em 2012. Nós fomos contemplados e a gente teve o valor do prêmio para elaborar elaborar um material pedagógico, educativo. E, juntamente, conversando com a equipe, a gente resolveu elaborar um jogo da memória, onde o par era formado por uma foto antiga e uma foto atual de determinados pontos da cidade ou prédios, enfim. Juntamente com foram feitas, acho que 12 escolhidos 12 pontos. E juntamente com essas cartas, né, de jogo da memória, vinha uma folha, né, essa azulzinha com os coloridinhos que tá aí. E nessas tirinhas coloridas que vocês estão vendo, vem todo um histórico com endereço, e toda a história do lugar que está nas cartinhas. Então, assim que as crianças ou quem jogasse formava os pares, eles poderiam estar conhecendo a história daquele lugar que eles estavam formando par, né? Então, esse foi um material que eu levei do museu para a sala de aula. Então,
Então, foi bem bacana, assim, eu montei uma atividade exclusiva para ele, tá? Que foi o Campeonato do Patrimônio. A galera eu fiz com todas as turmas esse. A galera tinha que estudar o material indicado, então eu passei alguns textos, aproveitei para estimular a leitura, né? Então, separei alguns textos com informações acerca das edificações, dos pontos, enfim, que estavam no jogo. Daí, no campeonato, em sala de aula, eles tinham que ganhava ponto, obviamente, se acertasse o par. Ganhava ponto adicional se acertasse a localização e o nome, né? E o histórico. Obviamente que eu tapava, né, porque vocês estão vendo que as cartinhas ali, ela tem a localização e tem o nome em cima, né? Obviamente, quando a gente ia jogar assim, eu tapava o nome para quando eles fossem virar, não ter. Então, eu botava um papel escurinho para eles não enxergarem, porque eles tinham que, né, que ter estudado, tinham que ter aprendido, né? Então, esse era o campeonato, era uma maneira de estimular, né, para que eles entendessem, estudassem essa questão e fosse em forma de jogo depois a avaliação, né, do conteúdo. E outra forma também era quando eu distribuía esses joguinhos quando a gente terminava a aula e faltava uns minutinhos para bater o sinal, eu distribuía e eles ficavam jogando de boa, assim, sabe? Então, esse material sempre estava na minha mochila, eu sempre tinha várias caixinhas com essas da memória, e sempre distribuía para a galera jogar. Às vezes, campeonato do patrimônio eu sempre também utilizava como uma forma de avaliação, né? Porque a gente precisa avaliar, enfim. E sempre fez bastante sucesso também. A galera gostava, eles são competitivos, eles gostam de uma competição, né? E a 8ª atividade, gente, foi aquela do Inter e do Grêmio, dos museus, dos times, que eles sempre pegavam no meu pé, porque eu sou colorada, sou do Inter. E daí quando o Inter perdia, eu chegava na sala de aula na manhã seguinte ou na tarde seguinte, e era aquilo, né? E daí eu percebi que o futebol era uma maneira de ter eles próximos, né? Que era uma maneira de chamar eles, né? De conquistar, que eles gostavam. Então, como eu vi que também no 9º ano, né, que o esporte e o lazer na Primeira República fechava com a fundação dos times do Grêmio e do Inter, falei, então eu vou unir o útil ao agradável. Comecei a pesquisar material da fundação, fotos da fundação. Eu tinha uma revista do Inter, né? Porque como eu era colorada, eu tinha a revista do Inter com a ata de fundação, com algumas imagens, e fui explicando como o esporte, né, e o lazer foi se constituindo, foi se desenvolvendo, como os clubes eles foram se tornando as atividades de sociabilidade durante a Primeira República, né? Como existia o preconceito, né, com os escravos, com os negros, né? Então, fui explicando esse conteúdo a partir da fundação dos times de futebol. Eles precisaram, então, eles pesquisaram o símbolo, como eram os símbolos, eles pesquisaram onde eles jogavam, os primeiros jogadores, enfim, eles adoraram. E como forma de fechamento do bloco de conteúdos, a gente foi para Porto Alegre visitar os museus das duas instituições, né, dos dois times, né? Fomos visitar o Museu do Inter e o Museu do Grêmio. Então, foi muito bacana, porque também
conseguimos aproximar eles do conteúdo, né? Eu acho que isso é o que vale também. É significar o conteúdo, não fica tão distante, eles veem que aconteceu realmente, né? Foi bem bacana também essa atividade do Inter e do Grêmio. Pessoal, chegamos à última atividade, e essa atividade é uma atividade assim, que é a equipe do museu que faz, tá? Que é o Museu Móvel. O museu reúne alguns objetos, algumas obras de arte, bota na elba do museu e vai para as escolas e monta as mini exposições e oferece uma oficina de arte e uma oficina de história. Eu acho isso super bacana, porque a democratização de acesso ao museu, existem muitas escolas que ficam muito longe do museu. A minha escola, por exemplo, fica longe do museu, né? E assim, é complicado para a gente ir, tem estudante que não vai, mas a gente vai fazendo esforço, né, gente? Mas tem professores que não fazem o mesmo esforço ou não conseguem fazer, e tem escolas também que ficam muito mais longe do que a minha. Então, esse projeto do museu, do Mavris e do MHR, ele leva o museu para as escolas. Então, a escola que não, porventura, não consegue vir até a sede física, o museu vai até essa escola. E eu não poderia deixar de apresentar esse projeto, porque ele precisa ser mostrado, né? Eu sei que tem outras instituições que também fazem isso, e que também estão de parabéns, né? Mas isso é fantástico. É fantástico ter um museu lá na sua escola, ter a oficina lá na sua escola, feita por uma equipe incansável, né? É muito bacana. Então, eu só queria apresentar esse projeto que entra também dentro do que a gente está falando, né? Que é museu e escola, que o museu também, eu tenho essas atividades e tal, mas o museu também, tanto o MHR quanto o MAVES, os museus não pensam diferente, eles também estão aliados à escola, né, com o projeto Museu Móvel. Pessoal, aqui estão as redes sociais e os canais do YouTube dos museus, tá? Todo esse material que eu mostrei ali, eu retirei das redes sociais dos dois museus. A galera, a equipe dos museus, ela está incansável, fazendo um baita trabalho durante essa pandemia. E antes também, né? Mas durante a pandemia, a galera acelerou bastante, assim. Tá postando muita coisa bacana, tá postando muita foto do acervo, tá, objeto, obras de arte, assim, tem muito material que a gente pode e deve usar para preparar as nossas aulas, para mostrar para os nossos estudantes, para democratizar o acesso à cultura, à história, à arte. Então, ficam aí os endereços, enfim, tem os canais do YouTube, tanto do MAVES, Museu de Artes Visuais, quanto do Museu Histórico, tá com oficinas muito bacanas lá também, tá? Depois eu passo de novo. Eu deixo um pouquinho das bibliografias, depois eu mando para vocês, tá, gente? Bem tranquilinho. E eu agradeço a atenção, eu peço desculpas pela conexão, tá? Mas eu fico bem à disposição para contribuir, para ouvir as colocações de vocês, para conversar. Meu e-mail, meu Face, meu Insta. E agora, quem quiser perguntar, o espaço é de vocês agora. Está aberto. Alguém quer colocar alguma questão, pegar? Aí.
Priscila, Daniela, da Fundação